Hoje nós vamos falar sobre uma aula do CMSP que fala sobre coesão e coerência. Eu sei que o nome é bem assim difícil, mas vocês vão entender qual é a diferença entre um texto coeso e um texto coerente. E coesão e coerência andam juntos, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre coesão textual. Coesão textual tem a ver com a estrutura do texto, tá? Um texto coeso tem a ver com a parte gramatical. É quando eu utilizo as palavras adequadas para que eu construa um texto adequado. Então, você não pode ser repetitivo num texto. Porque se você repete assim, se você fala repetitivamente, escreve repetitivamente, o texto fica chato. Então, você tem que ter um vocabulário legal para poder criar um texto bom. Um texto que não seja repetitivo, mesmo que você diga as mesmas coisas. Então, a coesão, ela é unida por partes dos conectivos. O que são esses conectivos? São advérbios, conjunções, pronomes. Então, você sempre tem que estar fazendo referência à coesão do texto, ao entendimento desse texto através desses conectivos. Seria a parte gramatical do texto, uma parte rica, gostosa de ler e de fácil entendimento. A coerência, muitas pessoas falam assim um para o outro, você não está sendo coerente. Coerente é quando as suas ideias não estão focadas em um determinado local. Por exemplo, eu estou falando de comida. De repente eu mudo de assunto e estou falando de viagem. Então eu tenho que ser coerente, as minhas ideias têm que ser alinhadas, tá? Então, coerência estabelece a lógica interna de um texto e cria uma linha de pensamento. Já a coesão, como eu falei, cria uma sequência harmoniosa entre os diversos momentos do texto. Então, no caso da coerência, é aquela história, vamos mudar de pato para ganso? Então, se você está focando num assunto, você não pode do nada partir para um outro assunto. O seu texto vai ficar incoerente. A coerência textual, né, como eu falei, ela é a lógica da escrita. As informações têm uma sequência lógica, as ideias são bem organizadas, caminham junto. Às vezes você vai falar, você não tem coerência para falar, você não consegue alinhar as suas ideias. Então você acaba misturando os assuntos. E quando você escreve bem, geralmente você fala bem, tá? Então essa é a diferença. Já na coesão, eu uso palavras adequadas para trazer informação de forma clara e objetiva. Geralmente, nós não usamos no texto a coesão e coerência, vocês vão ver muito em redação, né? Em livros, em tudo quanto é texto, por menor que ele seja, você vai ver se tem coesão e coerência. No caso da coesão, eu vou usar palavras que façam o meu texto ser entendido pelo meu leitor. Palavras e ideias claras, tá? Já a coerência tem a ver com o mundo das ideias. Se você consegue colocar as suas ideias numa ordem de acontecimento, você vai conseguir passar isso para a escrita. Então, você tem que trazer na ordem lógica, tá? A coesão e coerência, elas caminham juntas. Embora um texto pode ser coeso e não coerente, ou o contrário, ele pode ser coerente e não coeso, ok? A coesão e coerência, como eu falei, elas se encaixam, né? A coesão é a parte estrutural, gramatical, uso dos conectivos adequados, conjunções, preposições, advérbio, pronome, artigo. Então, é aquela história, se você só tem uma boa gramática, tem um vocabulário rico, você vai conseguir ter coesão no seu texto. Por isso que ler é muito importante, né? Você tem uma cultura e um acúmulo de palavras. Já a coerência é a ideia. E muitas pessoas falam assim, eu não consigo expressar o que eu quero, o que eu estou pensando. Isso é a coerência. Você tem que ter coerência tanto para escrever como para falar, ok?
Eu trouxe aqui uns exemplos de coesão e coerência, tá? Tem um texto aqui que fala assim, ó. Exemplo de texto coeso e coerente. É um texto muito pequenininho. O aluno se classificou, torcíamos por ele. Se você for ver, o aluno se classificou em alguma coisa, eu entendi. Eu não sei no que ele se classificou, mas ele se classificou. Torcíamos por ele. No caso ali, o ele, o pronome, está se referindo ao aluno. Então, ele tem um conectivo. Lembra que eu falei que tem conectivo? Ele se conecta à primeira pessoa, que é o aluno. Então, nós temos um texto coeso e coerente. Agora nós temos um texto coeso e incoerente. O aluno se classificou, que pena dele. O aluno se classificou, até aí, ok, é coeso. Mas e a coerência? Que pena dele. Por que pena dele? Se ele se classificou, nós temos uma ideia oposta, porque é pena. Geralmente a pessoa fica feliz, tá? Então, isso é o que acontece. Nós temos um exemplo aqui de coesão e coerência. Tá? É um texto incoeso e incoerente. Esse texto ele é bem na cara que ele não tem coerência e não tem coesão. Estudei muito, fui pescar, passei na prova de medicina, montarei uma empresa de artesanato. Aí você me diz, cadê os conectivos? Cadê a ligação? Estudei muito, ótimo, você estudou muito. O que tem a ver e pescar com estudei muito? Passei na prova de medicina, estudei, passei na prova de medicina e montarei uma empresa de artesanato. O que tem a ver uma empresa de artesanato com fui pescar e estudei muito? O que teria um pouquinho aí de coesão seria a prova de medicina, que ele estudou muito. Mas é um texto totalmente incoerente e sem as ideias interligadas, ok? Vamos para frente. Eu trouxe uma imagem totalmente incoerente, tá? É aquela história, faça o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você bateu no colega da escola hoje? Já disse que isso não se faz. Aí o que o pai pega? Eu te avisei, menino, e mete chinelo no menino. Até escrevi ali embaixo exemplos. O texto, no caso dessa charge aí, não tem coerência. A ideia dele não conecta com a imagem. Então é incoerente, ok? Então, qualquer dúvida, estamos aí, certo? Tchau para vocês.